Olá, meus amigos do YouTube, estamos aqui para compartilhar mais um texto da palavra do Senhor, nosso Deus, e gostaria de solicitar a você que tem visto os nossos vídeos, os nossos conteúdos, você que gostou, tem uma mãozinha lá, né? Dá uma curtida, uma clicadinha lá se você gostou. Se gostou também, compartilhe, porque do mesmo jeito que abençoou você, pode abençoar outra pessoa também, não é? Outra coisa, se inscreva no canal, porque fazendo essas coisas, aquela mensagem que você gostou, que abençoou a sua vida, quanto mais a gente curte, compartilha, se inscreve no canal, mais a plataforma leva essa mensagem, esse conteúdo para outras pessoas, e aí vai ajudar outras pessoas também, vai estar fazendo com que esse conteúdo alcance muito mais pessoas. Então, se você pode fazer isso, não é? Coopere conosco nessa missão de compartilhar o Evangelho. Às vezes algumas pessoas dizem, pastor, olha, eu não sei pregar. Às vezes a gente não sabe pregar, mas a gente pode compartilhar uma mensagem que alguém pregou e que abençoa a nossa vida e que pode abençoar a vida de outros também, não é isso? O texto que nós vamos compartilhar hoje é um texto em Ezequiel, capítulo 37, a visão do vale de ossos secos, não é? Vale de ossos secos. Nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus nesse texto, Ezequiel capítulo 37, do verso 1 em diante. Nos fala assim a palavra do Senhor nosso Deus: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que eu vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o fôlego da vida, e vivereis, e então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza, ó filho do homem, e diz ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles, e viveram, e puseram em pé um exército grande em extremo. Então me diz: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os ossos nos secaram, e pereceu a nossa esperança, e estamos de todo cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que vos abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor, que me conceda graça na transmissão dessa palavra que é do Senhor. É uma mensagem rica, poderosa, grandiosa, mas, Pai, se o Senhor não agir através de mim, não conseguirei transmitir essa mensagem. Se o Teu Espírito não fluir através da minha vida, não conseguirei transmitir essa mensagem. Peço também, Senhor amado, que igualmente abençoe os ouvintes, aqueles que virem esse vídeo, que ouvirem essa ministração, que a palavra do Senhor seja conduzida pelo Seu Espírito, Pai, aos corações deles, e venha gerar esperança, vida, aquilo que objetiva o Senhor com esta palavra, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Aqui nós temos diante de nós a visão do vale de ossos secos. Deus chama o profeta Ezequiel e leva o profeta em visão a um vale. E esse vale estava repleto de ossos secos, sequíssimos. E Deus faz uma pergunta para o profeta: Ezequiel, pode reviver esses ossos? E aqui nós temos uma resposta maravilhosa. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós somos arrogantes. Outras vezes somos precipitados, presunçosos. Às vezes queremos passar uma ideia de que sabemos tudo. E quantas vezes não sabemos quase que nada, quase que coisa alguma, né? Quantas pessoas se arvoram ser intelectuais, né? Intelectuais é aquela pessoa que se preparou e que pode falar sobre vários assuntos, porque ele estudou, porque ele se preparou, porque ele conhece aqueles assuntos. Ele pode falar sobre religião, ele pode falar sobre política, ele pode falar sobre arte, sobre música, ele pode falar sobre vários assuntos da vida, porque ele se preparou para isso. Mas alguém pode dizer: mas pastor, mas todos nós falamos sobre tudo isso. A diferença de nós para os intelectuais é que os intelectuais falam com propriedade, eles falam daquilo que eles estão preparados para falar, que eles sabem falar, que eles estudaram e são capazes então de falar de forma assertiva sobre aqueles assuntos. E nós falamos baseado na nossa intuição, né? No nosso achismo, às vezes na nossa paixão futebolística ou na nossa paixão religiosa, mas sem ter a consistência fundamentada na ciência, no estudo, no estudo acadêmico, né? Então essa é a diferença. Mas a gente não é obrigado a saber tudo, nem todo mundo tem que ser intelectual. Mas, meus irmãos, nós não precisamos também ser bobos, passar para as pessoas a ideia de que sabemos algo que nós não sabemos, passar para as pessoas a ideia de que conhecemos o que nós não conhecemos, né? Tem um episódio no Novo Testamento em que alguém pergunta para Jesus, se Jesus pagava imposto, e Pedro correndo falou: paga sim. Aí Jesus vira para Pedro: quem paga os impostos? São os filhos ou os escravos? Ou os povos dominados? Os povos dominados. Pois é, então por que você fala que a gente paga negócio? Então vai lá então. Pedro foi precipitado naquela ação, naquele negócio, querendo falar por Deus. Quantas pessoas se arvoram a falar por Deus aquilo que eles não conhecem, aquilo que eles não entendem, aquilo que eles não compreendem, aquilo que eles supõem ser o desejo de Deus ou a vontade de Deus, e muitas vezes com esses argumentos precipitados, não é? Em vez de ajudar a Deus, mesmo porque Deus não precisa de ajuda de ninguém, acaba atrapalhando aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está realizando, aquilo que Deus está operando, né, e realizando naquele momento, naqueles dias, naquela hora. Mas aí Deus pergunta para o profeta Ezequiel: Ezequiel, pode esses ossos reviver? E Ezequiel nos dá uma palavra muito sábia, nos dá uma resposta muito sábia. É a resposta que deve pertencer a nós também quando Deus nos pergunta algo que nós não sabemos qual é a intenção de Deus, qual é o propósito de Deus para aquela ocasião, para aquela hora. E ele diz: Senhor, o Senhor o sabe. Irmãos, ninguém sabe nada melhor do que Deus. Quando nós sabemos de alguma coisa, nós sabemos baseado em algumas situações, em algumas informações. Quando Deus sabe de uma coisa, Deus sabe de todos os ângulos, de todos os lados, em 3D, em 4K, de baixo para cima, de quina, de lado. Deus vê de todos os ângulos. Então ninguém conhece nada como o nosso Deus. E o profeta, que sabiamente não foi arrogante, não foi besta, né? não quis mostrar para Deus algo que ele não tinha, mas falou: o Senhor é que sabe. Muitas vezes, meus irmãos, nós ouvimos tanto falar da palavra que tem poder, e a palavra realmente tem poder, mas a palavra de Deus, eu falo isso em várias pregações, eu aproveito, sempre quando dá uma brechazinha para falar sobre isso, eu aproveito, porque a palavra que tem poder é a palavra do Senhor. Ou seja, o profeta podia falar que não, e se ele falasse que não, estaria errado. E se ele
falasse que sim, também não era a palavra dele, era a palavra do Senhor. Mas ele disse: Senhor, tu sabes. Porque o que vale é a palavra de Deus. Se Deus fala que esses ossos secos vão reviver, ainda que todos digam que não há possibilidade, ainda que todos digam que não tem jeito, ainda que todos digam que não é possível, eles vão reviver, porque o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, determinou que eles vão viver, ordenou com a sua palavra criadora que eles vão viver, e assim vai acontecer. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela não volta sem cumprir o propósito ao ser lançada. E Deus não lança palavras sem propósito. Toda a palavra que Deus lança, ela tem um propósito a se cumprir. E ela cumpre aquele propósito. O tempo para isso é o tempo de Deus. Pode durar um dia, pode durar alguns segundos, alguns minutos, pode demorar anos e anos, centenas de anos. Mas o importante que a palavra de Deus, ela tem propósito, não é dita por acaso, não é dita de maneira, não, é dita com propósito, de algo a se cumprir da parte de Deus, e no momento certo, vai se cumprir essa palavra, vai se cumprir essa sentença, vai se cumprir aquilo que Deus falou, porque assim o é, a palavra de Deus não volta vazia, antes de que se cumpra o propósito. Então ela vai realizar o propósito de Deus, ela vai cumprir o propósito de Deus, e aí sim, ela estará concluída, ela estará completa, ela estará plena naquilo que a objetivou, não é? Então o profeta diz para Deus: Senhor, tu o sabes. Irmãos, Deus sabe tantas coisas. Jeremias fala: clama-me e responder-te, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós sabemos de muitas coisas que Deus já nos revelou pelas Escrituras, que nós conhecemos através da ciência, através da história, através da geografia, através da vivência mesmo, meu conhecimento empírico e tal. Nós conhecemos muitas coisas, mas tem tantas coisas que nós nem sequer temos a mínima condição de conhecer, a não ser que Deus, na sua infinita bondade, resolva trazer ao nosso conhecimento, resolva trazer ao nosso coração o entendimento, o significado daquelas coisas que não compreendemos. Mas o importante é que Deus conhece todas as coisas. Nada foge ao conhecimento de Deus. Você pode, quando Deus se encontra com Jó lá, ele fala: Jó, onde estava você quando eu lancei o firmamento, quando eu fiz as coisas, não é? Falando de coisas grandiosas, de coisas maravilhosas, que ele conhece, porque foi ele que fez, foi ele que construiu, foi ele que edificou, foi ele que estabeleceu pelo seu poder, pela sua graça, pela sua bondade, e permanece até hoje, vai permanecer enquanto for do propósito dele. Mas a nossa capacidade de conhecer é limitada, a nossa visão é limitada. Até onde chega a nossa visão, até onde chega a nossa capacidade, até onde chega o nosso estudo, não é? Às vezes você estudou numa determinada área, se especializou, se tornou mestre naquilo, doutor, às vezes tem até um pós-doutorado naquilo, mas quantas outras infinidades de áreas tem na vida que você não tem o menor conhecimento? Não é assim? Então, ainda que você conheça bem um segmento, bem uma área, e mesmo naquela área que você conhece bem, que você já chegou a uma posição de doutor, de pós-doutorado naquela área, com certeza ainda tem coisas que você nem sequer imagina, você não consegue prescrutar, sem que Deus traga alguma situação mais relevante e te conduza a uma compreensão maior, mesmo nesses temas em que você conhece muito bem. Pois bem, então o profeta, então, humildemente, diante do Deus Todo-Poderoso, ele fala: Senhor, tu sabes. E Deus, então, fala com o profeta, né? Fez ele andar por meio daqueles vales, perguntou para ele, então Deus diz para ele: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O profeta profetizou. Irmãos, quando Deus fala para a gente fazer uma coisa, cabe a nós fazer. Alguém pode perguntar, né? Pode falar, mas ossos ouvem? Irmãos, se ouve, se não ouve, não tem a menor importância aqui. O importante é que quando a palavra de Deus é lançada, ela cumpre o seu propósito. Então ele diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: estes ossos
eis que vou fazer entrar em vós o fôlego de vida, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Irmãos, as obras de Deus, elas revelam a Deus, da menor ao menor, da menor a maior. Todas as obras do Senhor, elas têm em algum, ou na totalidade, ou em algum aspecto dela, o objetivo de nos revelar o Senhor. O nascer do sol, o pôr do sol, um dia nublado, uma tempestade, um vendaval, um furacão, um terremoto, um maremoto, um tsunami, seja qualquer que seja o fenômeno na natureza, o fenômeno existente, daqueles que nós conhecemos e daqueles que não conhecemos, em tudo que Deus faz, aquilo tem o propósito de revelar o Senhor. A natureza, ela tem o propósito de revelar o Senhor. Muitas vezes nós não conseguimos perceber, dado o nosso distanciamento de Deus, dado o nosso afastamento de Deus, dado a nossa falta de familiaridade com Deus, de intimidade com Deus, a falta de intimidade com Deus, muitas vezes não reconhecemos ao Senhor. Mas quando você está ligado com Deus, quando você está assim em sintonia com Deus, as coisas da natureza, elas proclamam a glória de Deus. Elas têm um propósito de glorificar o Senhor. Então, você olha para um dia que está amanhecendo, não é? Ainda que está nublado, que se levantou de madrugada, ainda não raiou o sol, mas você sabe que certamente a alva virá, o sol vai brilhar. Ou se é um dia de chuva, você também glorifica o Senhor, porque é um dia de chuva. Então as coisas servem para glorificar o Senhor, e aqui não é diferente, não é? E eis que fez um reboliço e ossos se chegaram ao seu osso, o verso 6, e então sabereis que eu sou o Senhor. Ao você profetizar, vai acontecer as coisas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, e vocês vão saber que eu sou o Senhor. Toda obra de Deus tem essa assinatura, que a gente passe a saber que Deus é Deus, que Deus nos ama, que Deus nos quer bem, que Deus não está longe, que Deus se importa conosco, que Deus, Ele é vivo, que Ele é presente, que Ele pode intervir, que Ele pode deixar acontecer, que Ele pode de um jeito ou de outro, mas Ele é Deus, não é? Então, o profeta diz: profetizei, pois, como me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e ossos se chegaram a osso, um osso começou a se juntar a outro osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Irmãos, já tinha acontecido aqui uma obra maravilhosa. Ou seja, ele começa a ouvir um ruído, um reboliço, os ossos começaram a se movimentar, e o osso começou a se chegar ao seu osso, e o osso começou a juntar a seu osso, e foi, de repente surgiram esses ossos, nervos, carne e pele, e de repente já não era ossos secos mais, já não tinha mais ali um vale de ossos secos, mas tinha um vale de cadáveres. Ou seja, não era mais um vale de ossos secos, mas era um vale de cadáveres, ou seja, de corpos completos, corpos com cabelos, corpos com pele, corpos com osso, com nervos, corpos, cadáveres, não era mais ossos secos. E aí nós podemos então entender que algo já de grandioso ocorrera, algo de fantástico ocorreu, não é mais ossos secos que você não pode identificar, que você não pode reconhecer, mas agora são corpos humanos, corpos que Deus trouxe à tona ali, a partir daqueles ossos secos. Irmãos, Deus não precisa de muita coisa para fazer uma grande obra.
Jesus nos fala que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, diremos ao monte, sai-te daqui, transplanta-te para o meio do mar, e assim vai acontecer. Deus não precisa de muita coisa para fazer a obra que Ele deseja fazer através da nossa vida. Ainda que tudo que nós temos é uma fé tão pequena como um grão de mostarda, mas colocada nas mãos do Senhor, Ele começa a transformar. Aqueles ossos foram se juntando osso ao osso, surgiu neles nervo, surgiu neles carne, surgiu neles pele, mas era um bando de cadáveres. Irmãos, cadáver parece uma pessoa, é igual uma pessoa, é uma pessoa, mas é uma pessoa sem vida, é uma pessoa sem sonho, é uma pessoa sem objetivo, é uma pessoa que não tem querer. Se alguém chegar naquele corpo, né, e fazer um corte, né, a pessoa não sente dor nenhum, porque não tem vida, não tem sensibilidade. Eu lembro que numa igreja que eu pastoreei, tinha um irmão lá, que ele era policial, eu estou na dúvida agora se policial do corpo de bombeiro, e ele conta que no curso dele de formação, né, tinha um momento lá que eles eram levados ao necrotério, né, exatamente para fazer uma autópsia no defunto, para ver o médico lá da medicina legal, fazer autópsia, né, para identificar a causa-morte da pessoa e tal. E aí ele conta que tinha pessoas, né, que ao ver aquilo ali, tinha gente que desmaiava, tinha gente que saía para vomitar, tinha gente que passava mal, mas aquele cadáver, ele não sentia nada, ele estava ali totalmente sujeito ao que quisesse fazer o médico ali da medicina legal. Se quisesse fazer um corte de um jeito ou de outro, se quisesse, a pessoa não reclama, o morto não reclama, o morto não reclama. Se porventura alguém deixar ele cair numa maca, ele não vai dar, opa, você me deixou cair, está morto, não reclama, não fala coisa alguma. Daí que o Novo Testamento nos fala para mortificarmos o nosso velho homem, né? Mortificarmos a nossa velha natureza, porque o morto não fala. Mas quando nós deixamos vivo o velho homem e alguém faz alguma coisa, você já parte para cima dele, já vai com a ignorância, já vai querer briga, já vai querer confusão, já vai querer as coisas. Mas se você mortificou a sua velha natureza, você não vai revidar, porque o morto não revida, não é? O morto, ele sofre ali as ações sem revidar. E aqui estava diante do profeta e diante do Deus Todo-Poderoso um vale agora repleto de cadáveres, de corpos, mas corpos que não tinham vida, mas não havia neles fôlego. Então ele me diz: profetiza ao fôlego de vida, profetiza, ó filho do homem, e dize ao fôlego de vida, assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó fôlego de vida, e sopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei, pois como ele me ordenara. Então o fôlego de vida entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Oh, glória a Deus, coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. Assim profetizei como me ordenou o Senhor. Irmãos, muitas pessoas profetizam nesses dias, muitas pessoas profetizaram no passado, muitas pessoas profetizam hoje também, mas nem todos profetizam da parte de Deus, nem todos estão profetizando o que Deus mandou profetizar. Quantas pessoas frustradas, porque alguém profetizou na vida deles mentira, alguém profetizou na vida deles engano. Outro dia estava vendo um documentário, uma pessoa reclamando de um falso profeta, guiado por um picareta aqui no Brasil, chamou um camarada lá dos Estados Unidos para profetizar aqui que quem contribuísse com R$900 não passaria mais por problemas financeiros. E muita gente foi lá, endividados, desempregados, arranjaram dinheiro emprestado, venderam alguma coisa do pouco que tinha para levantar aqueles R$900 e estão passando muita luta, muita necessidade. Deus não tem compromisso com isso.
é falso profeta, é palavra que Deus não mandou, é palavra que Deus não ordenou. Pessoas cujo Deus deles não é o Senhor, o Deus deles é Mamon, eles adoram Mamon, Mamon é o Deus do dinheiro, eles adoram o dinheiro, eles só querem riqueza, e não estão importando se você está vendendo as coisas básicas da sua casa para alimentar a sua riqueza. Eles querem tomar para você, e se precisar contratar um Balaão da vida, um falso profeta, para falar mentira em nome do Senhor, eles fazem isso, enganam o povo de Deus, e ainda são recebidos, são ouvidos, são admirados, não é? Então, profetizei como me ordenou o Senhor. A profecia, meus irmãos, que tem valor, é aquela profecia que você fala da parte de Deus. Jesus diz que ele falava da parte do Pai, ou seja, ele falava da parte de Deus, o que Deus mandava ele dizer, como Deus o mandava dizer. Ele não falava qualquer coisa, ele não falava de qualquer jeito. E olha que é Jesus, o Filho de Deus, a pessoa que mais teve intimidade com Deus aqui na terra, a pessoa que tinha tanta intimidade com Deus, que pôde revelar Deus para nós como Pai, e nos ensina a chamá-lo de Pai. Ninguém até então tinha trazido essa revelação de Deus. Jesus tinha uma intimidade tão grande, tão profunda com Deus, que ele chamava Deus de Pai, e nos ensinou a chamá-lo de Pai também, porque em Cristo Jesus nós somos feitos filhos de Deus. E esse Jesus, ele diz que ele falava da parte do Pai, o que o Pai mandava, como o Pai mandava. Quantas pessoas frustradas, porque estão ouvindo profecias mentirosas, palavras enganadoras, palavras de homens corruptos, cujo Deus deles é Mamon, está interessado em ganância, está interessado em poder econômico, está interessado em poder aqui na terra, das coisas da terra, estão querendo pôr um cabresto no povo de Deus e dominar o povo de Deus. Mas o profeta diz: profetizei como me mandou o Senhor. Se você, meu irmão, é um profeta do Senhor, é uma profetisa do Senhor, se atenha a falar o que Deus mandou, como Deus mandou. O apóstolo Paulo fala que em parte profetizamos e em parte conhecemos. Isso quer dizer que muitas vezes Deus traz uma palavra rápida, objetiva, e nós vamos carregando essa palavra de um monte de coisa, e vamos acrescentando um monte de coisa ali, e nem todos têm um discernimento de peneirar, de separar a profecia, aquilo, a parte de Deus, da parte que nós conhecemos, da parte que nós acrescentamos na profecia. Mas o profeta que está dizendo: profetizei como o Senhor me mandou. Irmãos, quando você profetiza como Deus mandou, as coisas acontecem, o milagre acontece, as pessoas não ficam frustradas não, porque quando você profetiza o que Deus mandou, como Deus mandou, o milagre vai acontecer. Você não fica frustrado, você não frustra as pessoas, você não fica envergonhado e nem envergonha as pessoas, e o nome do Deus bendito é glorificado, porque quando você fala da parte de Deus, o que Deus mandou, vai acontecer, vai se cumprir. Profetizei como ele me ordenara, então o fôlego de vida entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande. Agora já não era mais um bando de ossos, já não era mais um bando de cadáveres, agora era um bando de pessoas, era um grupo de pessoas, que agora eram pessoas vivas, pessoas que tinham sentimentos, pessoas que tinham sonhos, pessoas que tinham esperança, pessoas que tinham lembrança, pessoas que tinham desejos, pessoas que estavam agora de pé diante do Senhor. E o Senhor então traz para o profeta o discernimento, a revelação, o entendimento, a compreensão daquela visão, porque até então aquilo era uma visão, aquilo não era um fato real, aquilo não era um fenômeno real, era uma visão. Mas essa visão representava algo de grandioso, de valioso, de precioso, de importante. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo cortados. Deus está trazendo a revelação para o profeta:
filho do homem. Estes ossos é a nação de Israel, é a nação de Israel que está no cativeiro babilônico, por causa da rebeldia, por causa da desobediência, por causa de terem virado as costas. Para mim, esse exército é toda a nação de Israel. É um povo que está como se estivesse morto, insensível, sem esperança, sem sonho, sem motivação. Mas eu vou fazer neles uma obra, eu vou restaurar esse povo, eu vou devolver a alegria ao coração desse povo, eu vou fazer com que eles sonhem novamente, eu vou fazer com que eles desejem coisas boas novamente, eu vou fazer com que eles sejam restaurados, eu vou levá-los de volta para Israel. Eu vou resgatá-los, ainda que eles se acham mortos, ainda que eles se acham sem condições de reação, ainda que eles não tenham condições de se mobilizar para fazer isso deles mesmos, porque essa é uma obra que eu vou fazer, que eu vou realizar. Portanto, profetiza e diz-lhes assim, diz o Senhor Deus: eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, e das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando eu vos abrir as sepulturas, e delas vos fizer sair, povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. Como eu disse, toda a intervenção de Deus na história da humanidade tem uma assinatura, para que a gente saiba que Deus é Deus, que Deus é o mesmo, que Ele não muda, que Ele nos ama, que Ele nos restaura, que ainda que nós pecamos, que ainda que nós viramos as costas para Ele, toda ação tem as suas consequências, e às vezes as consequências do nosso erro, do nosso pecado, do nosso afastamento, vai ser um empobrecimento espiritual, às vezes vai ser até mesmo um empobrecimento financeiro, vai ser às vezes um exílio, mas o Senhor está falando aqui para aquela nação: eu vou restaurar. Eu sei que vocês não acreditam disso, vocês já perderam a identidade, já perderam o sentimento de povo, a ideia de povo, a concepção de povo, um bando de osso seco, cada um para o seu lado, cada um morto no seu canto. Mas eu vou juntar vocês, eu vou enviar o meu Espírito, eu vou juntar vocês, eu vou restaurar vocês, e eu vou levar vocês de volta para Israel. E o Senhor fez isso. O Senhor fez isso. Nós temos relato disso no livro de Esdras, nós temos relato disso no livro de Neemias, nós temos relato disso nas profecias de Abacuque, e de Sofonias e de Ageu. Então, do Senhor fazendo essa obra, essa restauração, e quando Deus faz, é para que o nome dele seja glorificado. A obra que Deus faz, irmãos, não é porque nós somos bons, não é porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bom, e porque o Senhor tem prazer de fazer grandes coisas. Que Deus te abençoe poderosamente. De repente você está numa situação também de sofrimento, talvez você, como esse povo, virou as costas para Deus, distanciou de Deus, mas você está falando: pastor, essa palavra diz respeito a uma nação toda, não é um indivíduo. É verdade. Essa é uma palavra proferida para abençoar e restaurar uma nação. Mas se Deus restaura uma nação toda, o que é para Deus restaurar uma única vida? Será que aquele que pode restaurar uma nação, que pode fazer reviver uma nação, não pode restaurar uma vida que está quebrada, que está frustrada, que está caída, que está sem esperança, que está sem paz, que está pensando em morrer, que está pensando em tirar a sua própria vida, que acha que já não tem mais jeito, acha que já não tem mais conserto? Pois o Senhor que restaura uma nação, o Senhor que restaura um povo, é poderoso para restaurar a sua vida também, e te levantar, enviar sobre você o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, e te colocar de pé, para que você saiba que Deus é Deus, Deus Todo-Poderoso, que restaura a nação, mas que restaura vidas também, que te chama pelo nome e diz: tu és meu. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te protege, o Senhor te cerque com a bondade, com a misericórdia dele, e alente o seu coração, e enche o seu coração de fé, de paz, de esperança. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.